Sarampo disparam e Amazonas já é o estado com o maior número de registros da doença no Brasil. Famílias que tiveram casas parcialmente destruídas no bairro Tancredo Neves vão receber indenização 1 ano depois do rompimento de adutora. E a agência reguladora entra com representação contra a Manaus Ambiental por cobrança indevida da taxa de esgoto em bairros da Zona Sul. Projeto de lei propõe que o usuário adote uma parada de ônibus. A responsabilidade passaria então para os moradores. E você vai ver ainda que Manaus já é a 4ª capital do país em número de obesos. Mais da metade da população está acima do peso. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O Amazonas é o estado brasileiro com mais casos de sarampo. Em apenas 4 meses foram quase 750 registros, 500 a mais que Roraima, segundo no ranking de notificações. Em 4 meses, o Amazonas confirmou 742 casos de sarampo. A maior parte dos pacientes está em Manaus e Manacapuru é o único município do interior com casos confirmados. São 180. O estado é o maior em número de casos de sarampo em todo o Brasil, seguido por Roraima com 280 registros confirmados. Em Manaus, cerca de 65 pacientes estão internados em 7 hospitais. A maior parte é de crianças menores de 5 anos. Quando não há complicações, os doentes são encaminhados para casa, onde precisam ficar em isolamento. E todos que tiveram contato com alguém infectado, obrigatoriamente são vacinados, independente da idade. A campanha nacional contra o sarampo e poliomielite começa na próxima segunda-feira em todo o Brasil. Mas a capital já atingiu a meta de imunizar 95% das crianças até 5 anos de idade. Mesmo assim, deve acompanhar o cronograma nacional de vacina, apenas com algumas alterações. Vamos trabalhar principalmente com os municípios do interior, onde realmente essa campanha não foi antecipada. A campanha em si, ela vai trabalhar com menores de 5 anos. Né? O diferencial no estado do Amazonas e no estado de Roraima é que a faixa etária inicial não será de 1 ano, e sim de 6 meses. Mesmo já tendo tomado a primeira dose, Jacaúna preferiu não arriscar e veio reforçar a imunização. Tomei a primeira dose quando era criança, né? Aí, para prevenir, vim tomar de novo, né? Para não correr o risco, né, de ter a doença. Tem que prevenir. Pelo menos 5 bairros da Zona Sul de Manaus têm a cobrança da taxa de esgoto sem receber o serviço. Isso é o que diz a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do município, a AGEMAN, que notificou a Manaus Ambiental para suspender essa cobrança indevida. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Tamires Cler, com quem eu converso agora ao vivo. Tamires, quem teve a taxa cobrada na conta de água vai ter esse valor devolvido? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, quem já pagou a conta vai ter esse valor revertido em créditos nas próximas cobranças. Já aqueles usuários que ainda não pagaram, eles vão ter as contas refeitas, dessa vez com os valores corrigidos, sem a taxa de esgoto. Como você disse, foram 5 bairros que estão nessa situação, todos na zona sul da capital, o Crespo, São Lázaro, Santa Luzia, Betânia e o Morro da Liberdade. A agência reguladora deu até 15 dias para que a Manaus Ambiental apresente uma lista dos usuários que foram prejudicados. Pede ainda que a Manaus Ambiental apresente uma comprovação para saber realmente se realizou esse serviço de tratamento de esgoto nessas localidades. Em nota, a Manaus Ambiental disse que ainda não foi notificada a respeito dessa suspensão, mas disse que se bota à disposição de todos os órgãos, tanto jurídicos como o órgão fiscalizador e também da imprensa, para prestar qualquer esclarecimento. Nayandra. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar ao vivo. E agora uma boa notícia para moradores de uma área no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Finalmente eles vão ser indenizados por causa do rompimento de uma adutora da Manaus Ambiental.
Essas imagens foram feitas no dia 7 de junho do ano passado. Uma adutora da empresa Manaus Ambiental rompeu e assustou os moradores da rua Londres, no Tancredo Neves, zona leste da capital. Ninguém se feriu, mas 8 casas ficaram parcialmente destruídas e tiveram de ser desocupadas. As famílias receberam auxílio aluguel para morar provisoriamente em outro lugar, até que se encontrasse uma solução para o problema. A resposta veio nesta semana. Pouco mais de um ano depois do rompimento da adutora, as 8 famílias chegaram a um acordo e vão receber indenizações que variam de 21 mil a 40 mil reais. O acordo extrajudicial foi intermediado pela Defensoria Pública do Estado e não foi resolvido antes, porque só em maio deste ano os moradores da rua Londres decidiram pedir ajuda. Sim, nesse mesmo dia da audiência já soubemos que houve o rompimento na mesma rua, mesmo bairro, de uma segunda adutora, em que trouxe prejuízo para novos 8 consumidores da Manaus Ambiental. E aí já entramos em contato com a liderança do bairro e pedimos e orientamos a trazer os documentos e essas pessoas procuraram a Defensoria Pública e já pegamos o compromisso com a Manaus Ambiental de participar dessa segunda audiência para tratar desses danos desse segundo evento. A má notícia é que as casas foram construídas numa área de risco. Algumas estão à venda, mas é difícil achar comprador. Sem interdição, crianças se arriscam em brincar nos imóveis abandonados, que também viraram abrigo de marginais. Bom, nós entramos em contato com a Defesa Civil do município para questionar sobre a estrutura que oferece risco aos moradores do local, como foi visto agora na reportagem. O órgão respondeu apenas que essa responsabilidade de retirar e indenizar as famílias atingidas que foram prejudicadas pelo rompimento da adutora é da Manaus Ambiental, mas não informou porque as casas abandonadas ainda não foram demolidas. Agora, um assunto está dando o que falar na Câmara Municipal. Um vereador quer que a população adote e cuide das paradas de ônibus, mas é claro, nem todo mundo aprova essa ideia. Sem cobertura, às vezes só uma placa. Outras, nem isso. A sombra do poste é o único abrigo para esperar pelo ônibus. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Manaus incentiva que a população adote um ponto de ônibus. Ou seja, a ideia é receber colaboração direta de pessoas físicas ou jurídicas de 3 formas: na implantação, melhoria e conservação dos pontos de ônibus. De acordo com o projeto, a adesão é espontânea e quem estiver interessado deve se comprometer a observar as condições das paradas. Anderson pega 2 ônibus todos os dias. E aqui ele tem que esperar o transporte debaixo da cobertura de uma loja, porque a parada não oferece nenhum abrigo. E quando perguntado sobre o projeto de lei... Eu acho errado, porque nós já pagamos todos os nossos impostos e eu não acho justo nós tirar do nosso bolso para pagar, para fazer uma parada de ônibus. Já os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo cansaram de esperar pela prefeitura e transformaram o ponto de ônibus abandonado em novo, mesmo sem precisar de uma lei. A gente via aqui a população sofrendo, sem ter um local para sentar, esperar o ônibus, que a demora é muito grande esses ônibus. Então a gente se mobilizou junto com alguns moradores aqui do bairro e reformamos a parada de ônibus, que é de competência da prefeitura, que eles não fazem o papel deles. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte Urbano, em Manaus existem mais de 2.000 paradas de ônibus, sendo 1.080 com coberturas e 1.393 com placas de sinalização. Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma agência bancária no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará. Salas e equipamentos foram arrombados e danificados. Nas imagens é possível perceber que eles utilizaram vários instrumentos para praticar o crime. Destruíram ainda portas internas e vidraças do banco. Os bandidos fugiram e na fuga ainda trocaram tiros com a polícia. De Belém, Priscila Amaral. O corpo de uma jovem de 20 anos foi encontrado em uma praia do município de Praia Norte, interior aqui do Tocantins, no final da tarde do último domingo. A vítima foi localizada por salva-vidas. No corpo dela não foram encontradas marcas de violência e ainda não se sabe a causa da morte. O inquérito deve ser concluído até o final deste mês. De Palmas,
Cíntia Miranda. A agropecuária foi responsável por 70% de todo o crescimento do país em 2017. Segundo a consultoria Tendências, a economia brasileira não está mais em recessão, o que não significa que a crise acabou. Entre os 8 estados que devem superar o nível pré-crise em 2019 está Rondônia. A região é impulsionada principalmente pelo agronegócio. A agricultura familiar tem desempenhado um papel importante com a piscicultura e o café. E dados da Conab demonstram um bom percentual de crescimento da soja e do milho para o próximo ano. De Porto Velho, Rondônia, Meire Santos. E em Roraima, o governo editou um decreto que define a atuação do serviço público no estado a imigrantes. O motivo é o aumento da vinda de venezuelanos. Com a medida, os estrangeiros terão que apresentar passaporte válido para serem atendidos em locais públicos, exceto os que nasceram na Argentina, no Uruguai e Paraguai, países membros do Mercosul. O decreto já está valendo. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. A seguir, 4 anos depois e processo para apurar desvio de verba na Fundação Nacional de Saúde segue sem indiciados. E ainda o aumento do eleitorado amazonense é daqui a pouco. Agora em Manaus são 7h25, a Crítica na TV volta já.